Olá, queridos amigos. Mais uma vez estou aqui para esse nosso encontro no canal Fake Online. É certamente um enorme prazer, uma grande gratidão poder compartilhar esse momento de reflexões com base no Evangelho de Jesus. Antes, porém, como de costume, no início dos trabalhos da nossa casa, realizamos uma prece, a qual convido a todos, onde quer que estejam, a me acompanhar nessa singela oração. Então, vamos inspirar profundamente. Aqueles que puderem fechar os seus olhos, que fechem seus olhos em alguns instantes. Agradecer. Agradecemos a equipe espiritual que nos envolve, nossos queridos amigos espirituais, toda a falange de protetores, amigos da Casa Fake, para que nesse momento possamos louvar ao Pai que em sua infinita misericórdia e amor nos concede o momento presente. Que possamos desenvolver o conteúdo aqui proposto nessa nossa videopalestra com as suas bênçãos, Pai, recebendo a intuição adequada, o toque em nossos corações, para que cada palavra aqui proferida possa chegar ao seu destino, acolhendo, amparando, envolvendo amorosamente a todos aqueles que escolherem estar neste momento e que juntos estejamos louvando a Ti e com Sua infinita misericórdia e amor nos abençoa sempre. Graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu disse, é um enorme prazer estar aqui com vocês, mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, eu gostaria de renovar o nosso convite para que possam participar das nossas palestras presenciais e do tratamento espiritual oferecido na nossa casa fraterna, na Fake, né? As palestras presenciais, elas estão sendo realizadas às terças-feiras, de 15 às 16h45, às quintas-feiras, de 19h30 às 20h45 e aos sábados, pela manhã, começando às 9h30 e terminando às 10h45. E para participar, basta realizar o agendamento lá no site da Fake, né? Cujo endereço ele deve estar aparecendo em algum lugar aqui da nossa tela. Faça a sua inscrição, a sua opção, ou venha à nossa casa e receba o nosso atendimento fraterno. E, em seguida, assistirá à nossa palestra, participará do passe coletivo. Lembramos sempre que aqueles que quiserem que a sua água seja fluidificada, uma tradição dentro da nossa casa, basta trazer a sua garrafinha com água de casa e ela será fluidificada pela equipe espiritual. Lembramos, é sempre bom a gente lembrar, né, que podem ficar tranquilos, absolutamente tranquilos no seu retorno presencial, porque nós estamos adotando todos os critérios de segurança estabelecidos pelas autoridades sanitárias locais. E por questões desse protocolo sanitário, é preciso, certamente, usar a máscara durante todo o tempo que permanece aqui na casa. Esse é o nosso convite a vocês, que os protege, que nos protege e que seguimos em frente, vivenciando as melhores práticas para a boa saúde, por certo. Hoje, o nosso convite, né, está para estudar um tema que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título é O Jugo Leve. Eu vou ler para vocês o que está lá no iniciozinho desse texto, porque a partir disso começaremos as nossas reflexões, ou seja, pensar sobre as palavras que estão lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o Evangelho dos Espíritas, vamos lembrar bem, é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a interpretação. Nós pensamos alguns fatos que são importantes, nós, na verdade, quem fez isso foi Allan Kardec, pensou alguns pontos, a sua parte moral, e essa parte é que é refletida, comentada dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos pensar sobre uma passagem que está em Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos lá. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. O que será que Jesus estava propondo com essa afirmação? Como grande educador de almas, eu penso que ele não falava por falar. Ele sempre nos convidava à reflexão, a pensar fora da caixa, a construir o nosso saber. E como diz Haroldo Dutra, esse nosso notável expositor da doutrina espírita, quando nos propomos a estudar o Evangelho, nós começamos a entender que cada frase, cada pontuação nos convida a um aprofundamento do pensamento. Vamos lá então, vamos pensar sobre isso. Jugo, né? Começamos pela palavra jugo, que é uma palavra tão pouco usual para os nossos dias. O jugo ele é mais conhecido como a canga, aquela peça de madeira encaixada sobre a cabeça dos bois, né, para que eles possam ser atrelados a uma carroça, a um arado. Porém, aqui, o seu significado ele está por extensão, ou no sentido figurado. Jugo, no contexto que estamos aqui analisando e refletindo, ele significa submissão, obediência, autoridade. Jugo será entendido como uma espécie de autoridade na qual nós cristãos nos envolvemos. Tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, permita-se envolver-se nessa autoridade amorosa. E por que eu afirmo que essa autoridade proposta, ela é amorosa? Porque Jesus, meus irmãos, ele complementa a frase. Abre aspas. E aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Fecha aspas. Vejam, percebam como cada palavra na frase apresentada, cada palavra traz um conteúdo e uma sabedoria profundas. O que está escrito na questão 625 do Livro dos Espíritos? Espíritas, vamos lá buscar no Livro dos Espíritos. O que está escrito? Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A gente pode até não lembrar qual o número da questão, mas que a gente consiga se lembrar que existe essa pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos responderam de forma muito direta: Jesus, modelo e guia. O que nos leva a pensar que, para encontrar a tranquilidade, a harmonia íntima que se configuram no ideal de felicidade, temos à nossa disposição esse incrível modelo que ao longo de apenas 3 anos tanto exemplificou sobre atitudes, palavras e ações que constroem essa oportunidade, essa felicidade tão almejada. Ele veio quebrar o paradigma da época, realizar uma revolução na forma como vivemos e como enxergamos o mundo e, sobretudo, como enxergamos a nós próprios. Sua proposta é uma radical mudança de hábitos. Ele não inventou a roda, mas sim, ele demonstrou como ela poderia funcionar de forma eficaz. E por que eu digo isso? Vamos pensar. O que está escrito na lei? Essa foi uma pergunta que Jesus fez. E a resposta é: amarás. Isso é o que está escrito na lei. Lembram da frase? Eu trouxe aqui para vocês. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Isso está escrito na lei. Amarás. E ame o seu próximo como a si mesmo. Está escrito na lei como uma base fundamental. Amar. E o que mais ele afirmou sobre a lei? O que mais Jesus afirmou além disso? Ele disse, lá em Mateus capítulo 5,
Não vim destruir a lei, nem os profetas. Vim dar cumprimento. Não vim negar essa lei. Eu vim cumpri-la. E de que lei ele estava falando? Senão da lei de Deus. E naquele contexto, ele falava mais especificamente da lei repassada a Moisés, como os 10 mandamentos. A lei professada pelos judeus, os estudiosos daquela época. Sim, é dessa lei que ele fala. Eu não vim derrogar essas leis, eu não vim cancelá-las, eu vim cumpri-las, sim. 10 mandamentos. A gente lembra dos 10 mandamentos? O primeiro fala sobre amar. Amar ao Criador, amar ao Pai, que te permite esse momento, essa encarnação, essa oportunidade. E amar esse Criador, tenha ele o nome que tiver. Amá-lo sobre todas as coisas. Sim, esse é o primeiro mandamento. O segundo, não se esconder sob o seu nome. Não justificar seus erros, sua pequenez em seu nome, usando-o como espada para ferir o semelhante. Aquele semelhante que pensa diferente de você, ou seja, não use o nome dele em vão. Depois, dedicar no mínimo um dia em sua semana para cuidar do seu espírito imortal, sua essência, sua verdade. Ou seja, santificai um dia. Quarto mandamento, honrar. Honrar a sua ancestralidade. Aqueles que te permitiram estar nessa encarnação, aqueles que não são perfeitos, assim como você não é, mas que ainda assim foram os veículos para a sua estada nessa escola da vida. Foram aqueles que abriram as portas para que você estivesse nessa encarnação. Então honra a sua ancestralidade. Honra pai e mãe. Depois, a gente tem não matar, não cobiçar, não ser maledicente. Enfim, regras básicas. 10 propostas de mudança na construção de valores éticos para uma convivência pacífica, respeitosa, harmoniosa. Como na frase atribuída a Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa é a proposta de Jesus, esse é o seu jugo. Sua autoridade amorosa está para uma maior compreensão de quem somos. E a partir disso, conseguimos identificar o que em nós precisa e pode ser mudado. E a partir disso, trabalhar essa mudança. Os exemplos são inúmeros e claros. Sim, Jesus trouxe inúmeros exemplos. De forma clara e brilhante. Podemos citar aqui como um exemplo evangélico, o momento da negação de Pedro. Eu particularmente amo essa parte, né? Não, claro, pela dor que Pedro sentiu, mas pela construção de um novo saber, uma nova forma de gerir a própria vida. No momento em que Pedro aceitou, e mais que aceitar, que ele entendeu a proposta de Jesus, não é? Tudo passou a ter um novo sentido. Ele ressignificou a própria existência. Então, eu penso assim, quando ele esteve a caminho com o mestre, ouvindo, recebendo as lições, ele estava vivendo a teoria. Ele estava tão somente na margem de si mesmo. Quando ele pôde perceber, a partir da negação, lembram da passagem relatada em Mateus, relatada em Lucas, sobre a negação de Pedro? Lembram disso? Então, quando levaram Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote, várias pessoas ficaram ali no pátio, na frente da casa, aguardando. E o que aconteceu? Uma mulher que estava sentada ali no pátio, foi a primeira, uma criada, que olhou para Pedro, porque Pedro seguiu lá junto a Jesus, mas não entrou na casa do sacerdote. E aí aquela mulher olhou para ele, olhou fixamente e disse o quê? Esse homem estava com ele. E o que Pedro fez? Mulher, não o conheço.
Logo depois, um outro homem olhou para Pedro e disse: "Ah, esse aí é um deles." E Pedro respondeu: "O quê? Não, claro que não sou eu." Um tempo depois, uma hora depois, outra pessoa olha para Pedro e diz: "Ah, esse homem estava com ele, pois ele é galileu." E o que o Pedro responde? "Homem, não sei do que você está falando." E cada vez se escondia mais. Então, nesse momento, depois da terceira negação, o galo cantou. E aí Pedro se lembrou das palavras do Senhor. As palavras que ele tinha dito: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Imagine o que aconteceu com Pedro. Saiu correndo dali, chorou copiosamente, teve uma catarse, sim, porque aquele momento foi o divisor de águas para Pedro, transformando-o no alicerce, na pedra da fundação daquela que seria a proposta cristã. E não há como voltar ao que se era. O jugo, essa autoridade amorosa de Jesus, nos leva à construção de valores em nosso íntimo, que na minha visão são inquestionáveis, são perfeitos. Como viver a paz sem pacificar o nosso ser? Esse é um valor. Como viver o amor sem amar? E Jesus afirma: "Pois o meu jugo é suave." E por que é suave essa autoridade? Essa é a pergunta. Porque certamente é uma escolha. Não é uma imposição. É um convite aos corações que se permitem a germinar a semente do Evangelho. Jamais uma imposição. Sempre um convite em que se aguarda a resposta. Por isso ele diz: "Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Alguns podem nesse momento estar se questionando quanto à leveza desse fardo, não é? Falamos até aqui sobre a autoridade amorosa de Jesus. Mas como entender essa leveza, não é? Sabemos que todos os mártires nomeados pela história, ou viveram uma vida muito desafiadora, com inúmeros dissabores, ou tiveram um desencarne sob o ponto de vista material bem doloroso. O próprio Pedro, né? Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E isso foi um pedido especial dele, pois ele não se considerava digno de morrer como seu mestre. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 6 que estamos estudando, os Espíritos nos apontam a resposta. Vamos ao texto. Abre aspas. "Aquele que não espera nada após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam muito mais, e nenhuma esperança vem suavizar sua amargura. Eis o que fez Jesus dizer: Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Fecha aspas. Eu lembro aqui de uma palestra da Anete Guimarães. Ela faz uma belíssima correlação da dor física com a questão da leveza do fardo com Jesus. Eu recomendo que busquem essa palestra, já tem uns 10 anos aproximadamente. A Anete Guimarães, ela tem formação médica e é uma excelente expositora. Então ela consegue abordar esse tema, apresentar esse tema com um enfoque mais científico. E como ela bem diz naquela palestra, o fardo, que significa uma vivência ética e moralizada nas diretrizes do Cristo, nas leis divinas ou naturais, realmente se torna leve. Lembram do exemplo de Pedro e sua negação? Por que Pedro negou conhecer Jesus? Por que não conseguiu ser fiel aos princípios que ele acreditava ter? Até aquele momento ele acreditava ter. Não foi ele que disse a Jesus que jamais o negaria quando estavam lá na ceia com todos os apóstolos? A resposta está na fé raciocinada. A sua fé, até aquele momento, não tinha bases sólidas. Não era suficiente para fazê-lo despir-se dos conceitos, dos medos e tudo que o envolvia naquele contexto. Diferentemente de Paulo,
que após a sua conversão em Damasco, se tornou o maior propagador da fé cristã. A sua fé era robusta, a fé de Paulo era uma fé robusta. Mas claro que só após um tempo de reclusão, de estudos, onde ele conseguiu unir toda a lei trazida pelos profetas, lei esta a qual Paulo era um profundo conhecedor e que constituía sua base religiosa, aliada à exemplificação na vivência amorosa de Jesus. Lembram a frase, não vim destruir a lei? Em linguagem assim, coloquial, podemos dizer que essa fé robusta seria como estar pronto para bancar o que se acredita. Pedro só conseguiu estar pronto após ter vivenciado a negação, a fragilidade do seu ser, das suas crenças. Assim como Paulo, só conseguiu sentir-se realmente pronto após muito meditar e aliar os seus conhecimentos acerca do Evangelho com o que Jesus havia demonstrado, exemplificado, o que Jesus lhe trouxe. A pergunta que fica para nós é: estamos prontos para isso? Para nos despirmos dos valores comumente aceitos, ainda que incorretos? A proposta de Jesus, ainda que simples, exige o aprendizado conquistado em todas as etapas de nossa existência. O fardo com Jesus é leve, mas é leve porque se resume em um construto chamado amor. Quando movimentamos o amor, percebemos a leveza na vida. Vou usar um exemplo bem prático e eu diria que até banal, né, para que a gente consolide um pouco mais essa ideia. Deixa eu ver. Quando estamos apaixonados, né, somos capazes de nos alegrar mesmo em um engarrafamento em dia de chuva. Mesmo que tudo ao redor pareça um desastre, no íntimo sentimos bem-estar, sentimos alegria e até mesmo encontramos algo bom em meio ao aparente caos. E por que isso? Porque estamos com os pensamentos, com os sentimentos, com as emoções potencializados na energia desse momento alegre, compensador, prazeroso, e nosso corpo está repleto de hormônios da felicidade, a serotonina. A diferença é que esse estado ele não é permanente. Por outro lado, quando a criatura humana entende que a vida presente é um ensaio, um desafio a ser vivenciado e superado para conquistar um saber. Quando percebe a impermanência desta vida e que sua real existência é imortal, o fardo realmente se suaviza. Porque se conscientiza que tudo se transformará. E que todo saber resultante das experiências vividas na escola da vida se manterá vivo na memória, em nosso espírito. Tudo aquilo que vivenciamos como um pesado fardo é transitório e tem uma causa para a sua existência, quer seja doença, quer seja a falta de recursos materiais, quer seja as dificuldades profissionais ou familiares, tudo é transitório, cuja proposta, por certo, está em nos educar para os valores éticos e morais, para nos colocar na vivência proposta na lei divina e natural. Fomos criados para a felicidade, não o contrário. Mas a felicidade é uma conquista e requer o aprendizado, sim. A dor certamente é menos sofrida e sentida quando conseguimos mudar o foco de atenção. Por exemplo, quando estamos devotados a uma causa benemérita, nós sentimos até cansaço físico e, por vezes, um cansaço mental. Mas também sentimos tanta garra, tanta vontade para realizar, que não poucas vezes nos superamos nas dores físicas, inclusive.
Irmã Dulce, ela conseguia subir as ladeiras de Salvador com 80% de sua capacidade pulmonar comprometida. Chico Xavier, ele passava madrugadas psicografando e ele apresentava severa catarata e tantos outros problemas de saúde. Divaldo Franco, com seus 94 anos, já se submeteu a diversas cirurgias. No entanto, ele não deixa de espalhar a sua alegria e bom humor nas diversas palestras que faz pelo país e pelo mundo, sim. Quando investidos dessa autoridade amorosa de Jesus sob o seu jugo, o fardo da vida se torna leve, porque passamos a enxergar o mundo com novas cores. E aqui eu vou usar um pensamento de Dalai Lama, do livro O Caminho da Tranquilidade. Abre aspas. A essência de toda a vida espiritual é a emoção que existe dentro de você. É a sua atitude para com os outros. Se a sua motivação é pura e sincera, todo o resto vem por si. Você pode desenvolver essa atitude correta para com seus semelhantes, baseando-se na bondade, no amor, no respeito e, sobretudo, na clara percepção da singularidade de cada ser humano. Quando nos damos conta de que somos espíritos imortais em uma vivência mortal e que estamos em estágios diferenciados sob o ponto de vista da nossa evolução ético-moral, nos percebemos como seres singulares, únicos, e conseguimos viver nesse mundo de forma mais tranquila, de forma mais suave, porque entendemos que a diferença faz parte da vida, da existência. Não somos iguais, somos especiais, somos únicos. E o outro não vai responder conforme o meu desejo, porque ele é um ser singular. O fardo realmente se torna muito mais leve quando olho para o mundo com essas cores, sob essa ótica. Quando retiro da bagagem as críticas, os julgamentos, os medos, os preconceitos e todas as ilusões do ego adoecido que tanto nos infelicitam e sobrecarregam o espírito. E para encerrar, meus irmãos, eu trago mais uma citação desse livro, mais uma citação de Dalai Lama, que está, eu diria que, mais para uma meta, um desejo que eu realmente gostaria que se realizasse. E que se realizasse primeiramente em mim, pois a mudança precisa começar em mim. Então, abre aspas. Tal como a terra, que eu possa servir de apoio a seres tão numerosos quanto o céu é vasto. E se eles não tiverem ainda atingido o estágio da iluminação, que eu possa dedicar-me inteiramente à sua felicidade. Fecha aspas. Não há, meus irmãos, na minha opinião, maior alegria ou prêmio no mundo do que ver o sorriso de contentamento no rosto de um irmão de caminhada. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Sim, que possamos nos submeter a esta autoridade amorosa de Jesus, porque o fardo, as dificuldades, tendo Ele por guia e mestre, certamente são tão leves quanto possíveis para carregar. Graças a Deus. Muito obrigada a todos. Eu agora os convido para o nosso momento de prece, o prece para o encerramento dessa nossa atividade, das nossas reflexões. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, que nos intui, agradecemos pela generosa oportunidade de compartilhar os pequenos ensinamentos, a palavra que constrói.
Que todos possam ser abençoados, amparados e envolvidos neste amor, que é todo do Pai. E a partir das próprias escolhas, destas reflexões e desejos, começar a própria mudança de hábitos e atitudes. Que Jesus possa ser o guia e modelo da vida de cada um de vocês e os abençoe em abundância. Graças a Deus. Mais uma vez eu agradeço, queridos amigos, a companhia, o acompanhamento de sempre. Lembrando que a nossa casa está de portas abertas para acolher a todos, acolhê-los com amor, com boa vontade. Agradeço também pela cooperação com a nossa obra social, com o nosso projeto social, com a doação de alimentos que todos fazem, assim também como a doação em espécie para a manutenção da nossa casa física. Vivemos no mundo de Mamon, ou seja, vivemos no mundo material e ainda precisamos arcar com as nossas despesas, com os nossos impostos, com a vida material. Cuidamos do espírito, mas como disse Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, agradeço a colaboração que todos vocês concedem à nossa casa e os convido a participarem mais ainda dos nossos trabalhos. Que Jesus os abençoe, agradeço a paciência e a boa vontade de todos. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana.